todo token, ele está representando algo. Ele existe na blockchain, mas ele está representando algo. Não tem como você criar um token sem um lastro. Olá, jovens. Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo uma grande amiga, uma pessoa assim que eu tenho profunda admiração, Nathalie Diniz, Head de Sales, Head de Tokenização da Lumens. Nathalie, muito obrigado aí pela sua participação aqui hoje com a gente. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e trocar algumas informações, compartilhar um pouquinho do que está acontecendo aí no mundo. Com certeza, né? Quando a gente vê aí muita tecnologia envolvendo, né? Assim, quando a gente vê, hoje, para o brasileiro, falar em Pix é algo muito trivial, né? Mas, por exemplo, Pix para o mundo é novidade tremenda, só existe basicamente aqui no Brasil, né? Então, assim, quando a gente fala de tokenização, a parte de tokenização ela ainda é também para o brasileiro nesse sentido, algo muito novo, né? Você até por toda a experiência, por toda a questão de profissionalismo, de praticamente todo dia discursar sobre esse tema, consegue trazer um pouco mais para uma linguagem um pouco mais, vamos dizer assim, dia a dia, o que é essa tokenização, né? Perfeito. Eu acho que a tokenização é um termo que a gente utiliza, mas que a gente tem um exemplo prático que pode elucidar muito bem qual que seria essa dinâmica. Tecnicamente, token é basicamente a representação digital, então nesse ambiente virtual, de um ativo ou de um direito. Legal. Então a gente coloca nessa tecnologia chamada blockchain, que a gente pode depois esmiuçar um pouquinho melhor, a representação desse ativo ou desse direito que existe no mundo real. E aí, nós utilizamos essa fragmentação através do desenvolvimento e da criação de tokens e colocamos nessa tecnologia. E por que a gente utiliza essa tecnologia? Eu acho que talvez seja uma das maiores perguntas que as pessoas têm. Porque a blockchain, que é basicamente uma tecnologia de encadeamento Sim. de blocos, como a própria tradução literal do nome sugere, ela é uma tecnologia extremamente segura. Sim. Ela confere uma confiabilidade muito grande para os participantes. Hoje, a gente vive um momento em que precisamos de intermediários, vários intermediários, ou uma autoridade central que confira essa segurança. Sim. Seja através de um cartório, seja através de um intermediário, uma instituição intermediária. E a blockchain, ela se propõe, enquanto tecnologia, a promover essa confiança necessária para as relações humanas e relações jurídicas. E aí, um exemplo que eu gosto muito de elucidar e que torna mais palatável, principalmente para as pessoas que ainda não compreenderam bem, é a da ficha de quermesse. Sim. Quando você vai numa quermesse e você, enfim, viu ali passando na barraquinha de doces e você se interessou por uma maçã do amor, o que acontece? Você vai lá no caixa, você adquire uma fichinha que é um vale maçã do amor. Sim. Quando você tá ali caminhando pela quermesse, você está aportando nada mais, nada menos com essa ficha do que um token. Sim. Isso seria uma representação digital do quê? Você não vai ter direito para resgatar uma pamonha ou uma pipoca. Você vai resgatar o título, o ativo que está consubstanciado nele, que é a maçã do amor. E ali também não é a maçã do amor, né? Exato. Né? Então, assim, não é o ativo em si, mas é a representação dele. Não, é muito legal. Exatamente. Muito legal isso. E hoje, quando você olha, né, sobre o prisma, né, vamos olhar assim, de especialista, quais seriam ali as principais vantagens dessa tokenização de ativos hoje? São diversas as vantagens. Uma delas é relativa à promoção de liquidez. Quando você tem um determinado ativo e você consegue fragmentar esse ativo, você consegue gerar algumas consequências com essa fragmentação. Então, imagina o que é muito comum, a tokenização de um precatório. Então, existem precatórios que têm um valor vultuoso, e isso, trazendo o exemplo do precatório, que somos Sim. advogados, então, às vezes, a gente acaba sendo um exemplo mais confortável. E boa parte, eu acho que das pessoas tem precatório ou conhece alguém que tem, então Sim. é algo bem familiar. Existem valores de precatório muito vultuosos.
E o retorno que você consegue ter através do investimento com precatório é muito interessante. Ele supera muitas vezes alguns outros tipos de investimento conservadores. E o que acontece? Quando você pega um determinado precatório vultuoso, 5 milhões, e você fragmenta esse valor, você consegue, através do processo de tokenização, você consegue tornar, dar um ticket baixo, né? E aí vai depender da quantidade de tokens que você desenvolver para aquele mesmo valor a título de precatório, ali que está na folha de rosto. Sim. E você consegue distribuir isso para várias pessoas. O que você consegue através disso? Realizar a antecipação desse recebível. Muitas vezes, o detentor daquele crédito, daquele precatório, ele não quer esperar todo o processo, porque, enfim, ele precisa de fluxo de caixa na empresa dele, ele precisa, enfim, liquidez. Aconteceu quer comprar uma casa nova, enfim, tem algum sonho ali mais imediato que ele precisa realizar e aí ele não quer esperar, né, para ver qual o momento que vai realmente ser liberado aquele precatório. Então, ele quer realizar essa antecipação desse recebível, repassa o crédito que ele tem para outra pessoa e você consegue gerar liquidez para ele. Então, ele, com ali um deságio, recebe antecipadamente, fica muito feliz e as pessoas conseguem se expor a esse tipo de ativo. Por quê? Muitas das vezes você não tem 5 milhões para comprar um precatório, mas você gostaria de, pelo menos, ter a possibilidade de parte do seu capital ali de investimento, do seu portfólio, da sua carteira, se expor a essa classe de ativos. Sim. E através da tokenização, você consegue, porque como existe essa fragmentação, você consegue se expor. Então, através desse processo de tokenização, isso gera uma capilaridade também. A gente torna o acesso a determinados tipos de investimento muito mais democrático. Com certeza. Então, isso é muito interessante. A gente consegue atingir outras camadas sociais que também conseguem acessar outras formas de investimento que não teriam acesso tão facilmente. Sim. Até indo nessa linha, né, e é um tema que me encanta bastante, né, a própria frente, ela utiliza muito a questão de blockchain nas suas operações, né, principalmente nas operações de FX, enfim. Hoje, olhando a questão de tokenização, olhando a questão do mercado financeiro nacional, como que você consegue ter ali a percepção de como a parte de tokenização ela consegue revolucionar o mercado financeiro? Eu tenho uma expectativa. Eu sou uma pessoa muito otimista também com relação a esse mercado. Mas eu tenho uma expectativa que, muito em breve, a gente deve vivenciar um momento em que boa parte desses ativos, todos eles vão ser tokenizados. Então, muito provavelmente, num futuro, a gente vai ver ativos, não só esses que a gente normalmente utiliza, então, duplicatas, debentures, CCBs, CPRs, que são cédulas do produto rural. Vários tipos de títulos e ativos vão estar tokenizados e vão estar navegando e sendo negociados nessa tecnologia, neste ambiente. Além disso, a gente está vivendo, e eu acho que a gente depois pode até conversar um pouquinho sobre isso, incluir em algum momento da nossa conversa, no Drex, que é um projeto do Banco Central, já está sendo utilizada, um dos escopos, né, objetivos do Drex, é também tokenizar títulos públicos federais. Legal. Então, isso é bem interessante. Títulos do Tesouro vão estar já nesse ambiente de teste de tokenização. Então, a gente caminha, sabe, Carlos, para um momento em que tudo será tokenizado, né? Esses tipos de ativo. E eu também acredito que muito em breve, isso é uma aposta pessoal, nós teremos também a nossa própria identidade tokenizada. Então, a nossa documentação, se a gente parar para pensar, quantos documentos nós temos? Muitos. Muitos. Eu tenho o RG, eu tenho a OAB, eu tenho o CPF, eu tenho o passaporte. Eu tenho muitos números para identificar que eu sou eu. Sendo que, através da tecnologia blockchain, a gente consegue também criar uma espécie de ID. Sim. Um ID único e que pode servir para todas as informações. Imagina você poder entrar num e-commerce, fazer uma negociação e você não precisar preencher um cadastro toda vez. Por quê? Você pluga através do seu token e ele já vai ter todas as suas informações. Não, e ele acaba, às vezes, até corrigindo eventuais, vamos dizer assim, falhas, né, no processo, né? A gente passou aí recentemente por um
para um período eleitoral, né? E aí você tem que, para votar lá, né? Uma das formas é você levar o título, né, eleitoral. Mas ele não tem a foto. Exato. Então você tem que complementar com um outro que tem a foto, né? Então, Uhum. assim, eu vejo também que a questão desse tipo de tecnologia, ele acaba meio que ajustando esse tipo de problemática que provavelmente depois que foi lançado, foi identificado, né? Então, Uhum. você reunir tudo num único lugar é fantástico, né? Exato. A gente, na Frente Corretora, a gente oferta sempre para os nossos clientes a questão obviamente, das operações cambiais, de ele plugar lá no assessor de investimento, enfim, aonde ele trabalha, até para ter aquela visão meio one-stop shop, de você ter tudo no único lugar, todas as soluções, né? Sim. E aí, nesse sentido, a frente entraria ali com o produto do câmbio para complementar produtos ali. Pela forma como você está destacando, essa tecnologia, ela seria isso, né? De você juntar tudo isso num único lugar, até para trazer muito mais inteligência, muito mais modernidade, né? Algo que me chama muito a atenção. Quando a gente olha do ponto de vista tecnológico, né? Até porque tecnologia para a gente é algo sempre chamou muita atenção. Quais hoje são as principais tecnologias utilizadas ali para o processo de tokenização, né? A gente está falando ali, né? Eu sei ali da questão do blockchain, tem ali o smart contract, mas o que você está vendo ali de principais tecnologias utilizadas? Basicamente, os smart contracts são protocolos, eu acho que se eu for descrever, é que a gente tem muito aquela... a gente tenta buscar como são smart contracts, que são seriam contratos inteligentes, as pessoas costumam confundir. Sim. Elas acreditam que são realmente contratos, como a gente tem a noção de contrato jurídico, mas é um pouquinho diferente. E inteligente não é porque ele tem inteligência artificial, também uma outra confusão que é gerada. É porque através desses protocolos, desses pequenos programinhas, porque é um código. Sim. Smart contract nada mais é do que códigos que são escritos ali em algumas linguagens de programação. Tem Solidity, tem Rust, tem algumas linguagens. E você desenha uma arquitetura em que pré-molda algumas execuções que podem ser feitas. Então, se acontecer determinado evento, por exemplo, se a temperatura, a previsão do tempo for de chuva, o que vai acontecer? Leve guarda-chuva. Então, você cria algumas funções com condições, if, else, e aí você desenha ali algumas programabilidades que, se surgir, causa e efeito, vai acontecendo. Então, você consegue ter uma previsibilidade. E aí, essa tecnologia de smart contracts, que são esses programinhas, você consegue automatizar diversos processos, inclusive processos internos. Processos hoje que a gente sabe, boa parte do sistema financeiro nacional, inclusive eu já vi alguns memes, inclusive nessas páginas que tratam sobre o mercado financeiro, sobre a Faria Lima, que a gente depende muito do Excel. Sim. Boa parte dos controles e fluxos internos estão consubstanciados em planilhas do Excel. Como pegar toda essa estrutura e automatizar? Então, a blockchain é capaz de pegar todos esses registros e automatizar através dos smart contracts algumas atividades, tornando extremamente mais dinâmico os nossos fluxos internos. E isso, de alguma forma, otimiza exponencialmente, não só com o custo de erro humano, como outros aspectos mesmo, de ter pessoas dedicadas para determinadas atividades operacionais que poderiam ser aí objeto de construção utilizando o blockchain. Sim, e com certeza, provavelmente, torna até mais barato, né? Porque, por exemplo, hoje a frente, através ali do Simple, que é a nossa ferramenta ali, né, a nossa plataforma White Label, ela utiliza ali o conceito de blockchain exatamente para consolidar num único envio todos aqueles pequenos envios que foram consolidados em cada uma das plataformas white labels por cada um dos clientes dos nossos parceiros comerciais. Então, torna a operação mais barata, porque imagina que cada cliente teria que pagar, por exemplo, um SWIFT para fazer uma operação. Se tornaria muito mais caro. A partir do momento que eu tudo isso num único envio, eu consolido todas as operações, tenho o custo de um único SWIFT e torna a operação em si muito mais barata, né? Então, assim,
apesar de sermos advogados, né, eu vejo que a gente, no nosso dia a dia, eu acho que uma das últimas coisas que a gente faz é lidar mesmo com a parte regulatória, né? Eu acho que o dia a dia, do ponto de vista operacional, do conhecimento que a gente precisa ter até para entender toda a operação, a gente acaba entrando muito mais nas áreas de sales, na área institucional, na área do processo em si, e uma das últimas coisas é exatamente o lado do direito, né? Vamos colocar dessa forma. E é um ponto que eu adoro, né? Exatamente olhar o lado operacional. Do ponto de vista do operacional, como que se dá exatamente a tokenização, né? Como que é o processo de tokenização, assim, da existência mesmo? O processo, ele basicamente depende ali de um direito consubstanciado ou num um contrato ou em determinado título. Então, você pega basicamente uma duplicata, você pega uma CPR, você pega uma CCB, uma cédula bancária, e utiliza esse título ou esse contrato como lastro, porque todo token, ele tá representando algo. Ele existe na blockchain, mas ele está representando algo. Não tem como você criar um token sem um lastro, porque aí você não vai ter uma correspondência. Sim. Ele vai se tornar inócuo, ele vai se tornar vazio. Então, a gente precisa estruturar, e é mais um trabalho que é fora da blockchain do que na Sim. blockchain. Na blockchain, a gente elabora um smart contract que vai criar o token, a gente só coloca lá, obviamente, registrando a quantidade de tokens, que é o total supply, a gente coloca algumas informações, quantos decimais a gente quer que tenha aquele token, ou seja, o quanto dá para fragmentar. A nossa moeda, por exemplo, o real, a gente tem 2 casas decimais. Nos tokens, e por que ele é tão fácil de fragmentar? A gente pode ter até 8 casas decimais. Então, você consegue ter pequenas fraçõezinhas de vários... No mercado cambial, a gente utiliza bastante 4, né? Então, assim, você começa a ver bem essa linha que você está falando, cada modelo é um modelo, né? Exato. Então, assim, não existe um padrão universal, né? Uhum. E aí, isso acontece no ambiente tecnológico, técnico. Mas o processo de estruturação mesmo da tokenização, ele é fora. Então, é juridicamente, a parte que aí a gente tem que reunir Sim. todo o nosso conhecimento, know-how, que é pegar esse título, entender esse título, se ele é idôneo, se não ele foi objeto ali de utilização como garantia em alguma outra operação, ver a rigidez com relação àquele título, e aí utilizar ele como lastro para a emissão e desenvolvimento desses tokens, e a partir dali, enfim, pensar em como distribuir, qual vai ser o canal de distribuição quando criados os tokens, mas a robustez, ela obviamente, tem que ser criada uma lâmina do produto, Sim. explicando qual que seria o retorno financeiro, rentabilidade, quais são os riscos atrelados àquela operação. Mas, basicamente, a gente desenvolve todo o processo, efetivamente, da tokenização fora da blockchain. Dentro da blockchain, a gente só cria essa representação. E aí, é o trabalho do advogado unir essas duas partes e colocar essa operação para ser distribuída via algum canal. Sim. E até utilizando esse ponto que você destacou, né, do papel do advogado, né? Hoje, quando a gente olha a parte de tokenização, quais são as principais regulamentações que dão lastro a tudo isso que a gente falou? Olha, desde 2017, vários órgãos reguladores eles vêm desenvolvendo decisões, emitindo pareceres, emitindo resoluções a respeito desse ecossistema de ativos digitais. A gente teve um dos primeiros documentos, foi um comunicado de 2017 Sim. do Banco Central, que é o 31.379. E aí, desde então, a gente teve uma sequência de várias outras decisões. No ano subsequente, em 2018, a gente teve decisões da CVM, por exemplo, em ofícios, salvo engano, o ofício número 2 e o número 11, também falando sobre fundos, utilização de ativos digitais em fundos. Aí, no ano subsequente, em 2019, a gente teve uma instrução normativa da Receita Federal, que é a muito conhecida IN 1888, Sim. que ela traz ali todo um regramento e obrigatoriedade para a declaração de ativos digitais.
tanto por parte das pessoas físicas que adquirem esse tipo de ativo, como por parte das empresas que comercializam, né? Que promovem aí no mercado essa comercialização. Corretoras, peer-to-peers. Exato, que elas fazem esse tipo de atividade comercial. E aí existe a obrigatoriedade das corretoras também, sob pena aí de algumas penalidades, responder solidariamente, que realizar um reporte, tanto um reporte mensal como um reporte anual. Mensalmente, as corretoras têm que indicar para a Receita Federal todas as transações que foram realizadas pela sua base de clientes, qual o tipo de ativo que foi comprado ou trocado, por qual outro e qual o valor do book daquele outro ativo. Então, tem que sinalizar mensalmente para a Receita Federal. E, ao final de cada ano, também tem um outro reporte, que é o reporte anual, em que as corretoras e P2Ps também têm que indicar para a Receita qual o saldo que o correntista, os clientes ali têm ao final de cada ano, em termos de ativos digitais. Você vê que muda muito, né? Quando a gente fala da parte regulatória, já muito número, né? Exato. Então, assim, a gente tem que ter uma mente bem criativa para transformar tudo isso numa conversa bem interessante como essa que a gente está tendo. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista dos ativos, né? Quais são hoje, na sua percepção, até como especialista, os principais ativos tokenizados hoje no mercado? O que você vê? Hoje a gente vê muitas operações envolvendo precatórios, né? Porque existe aí uma decisão já precedente da CVM entendendo que não se trata, né, de valor imobiliário. Porque o que acontece? A CVM, ela aplica um teste chamado Howey Test, que são basicamente 6 requisitos. Então, se existe oferta pública, havendo o preenchimento desses 6 requisitos, existe o enquadramento ou não como Security Token. O que é o Security Token? É aquele token que é considerado como valor imobiliário, né? Ele é enquadrado como SIC, Contrato de Investimento Coletivo, que é uma das hipóteses de valor imobiliário da lei 6.000. E aí, dentro do escopo ali da CVM, ele analisa se amolda ou não através desse teste. Precatórios não é. A gente vê também muitas operações envolvendo cotas de consórcio, operações envolvendo CCBs, porque existe também um entendimento proferido pela CVM através do ofício 4 e 6, bem recente, salvo engano, foi de 2023, de que não seria CCBs considerada como valor imobiliário, então fugiria ali da competência da CVM com relação a esse tipo de ativo. Então, a gente vê muitas operações envolvendo CCBs, envolvendo duplicatas, envolvendo fluxos financeiros de cartão de crédito. Sim. Especialmente se eles forem já performados, já tem ali uma segurança com relação ao adimplemento desses valores, consórcios e precatórios. Existem tem também tokenização do mecanismo de solidariedade do atleta profissional. Sim. Então, na lei do atleta profissional tem aquele mecanismo de solidariedade dos times de futebol. Também é passível de tokenização. A gente vê diversos exemplos. Eu acho que a aplicabilidade ela é infinita. Né? O que a gente consegue perceber hoje de aplicação fática são esses que você destacou mesmo. Né? Mas, do ponto de vista de aplicabilidade, a imaginação é o limite. Né? Eu acho que é bem esse ponto. Né? Você, até como especialista, entende, imagina, enfim, que a parte de tokenização ela pode afetar a questão de liquidez de mercado? Eu acho que a tokenização ela vai simplificar e ela vai gerar liquidez. Os ativos eles vão se tornar muito mais líquidos. Você vai conseguir fazer transações, adquirir, vender, fazer troca muito mais... Vai ser um ecossistema mais fluido. Essa é uma crença pessoal. Não, com certeza. E isso, de certa forma, impacta na economia. Né? Então, assim, né, quando a gente fala de liquidez de mercado, né, nome muito técnico, né, mas eu acho que economia já é algo mais trivial. Né? As pessoas conhecem um pouco mais. Como que você vê que existe esse impacto na economia mesmo? Olha, eu até mencionando um documento, um estudo feito pelo Banco de Londres de 2016, eu tenho esse artigo até hoje guardado, houve ali um estudo através desse artigo e um levantamento com relação à utilização, por exemplo, de CBDC. Sim. O quanto teria um incremento no PIB
com relação à utilização de infraestrutura blockchain para a correspondência, a representação digital da própria moeda. E ali foi factível em percentuais, salvo engano, era 2%, 3% do PIB seria impactado, então, haveria esse incremento com a adoção da tecnologia blockchain. Então, existe um reflexo de otimização, porque o que acontece? Em várias escalas, existem gaps, Sim. que é o que basicamente o Banco Central está tentando solucionar agora através do desenvolvimento do Drex, que é um novo projeto inovador do Banco Central. O Banco Central é um dos bancos centrais mais inovadores do mundo, e inclusive ganhou prêmio com relação a esse aspecto. Eles desenvolveram, né, toda a infraestrutura do Pix, do Open Finance, e agora eles estão com esse novo projeto. E aí, assim, até falando um pouquinho mais dessa infraestrutura, o Drex nada mais é do que uma plataforma. Sim. Uma plataforma, uma infraestrutura em que todos os atores do mercado, regulados por ele, Banco Central, então, bancos comerciais, desenvolvimento, múltiplos de investimento, IPs. Então, corretoras. Exato. Todos esses players que são regulados pelo Banco Central e que integram o STR, eles vão estar o STR, para quem não sabe, é o Sistema de Transferência de Reservas. Todos esses atores eles vão estar dentro de uma mesma infraestrutura. Porque o que acontece hoje? Você, vamos supor, é correntista do banco laranja. Eu sou correntista do banco roxo. E aí eu quero fazer uma transação para você. O sistema do banco roxo, ele não se comunica com o sistema do banco laranja. Cada um tem um sistema operacional próprio. E aí, ao final de cada dia, tem as compensações interbancárias, tem que fazer uma liquidação. E aí, esses gaps, se corrigidos, geram essa otimização de todo o sistema financeiro nacional, se você analisar de forma macro. Sim. Então, basicamente, o projeto do Banco Central é criar essa infraestrutura, essa plataforma. Muitas pessoas até perguntam, o Drex, ele é uma moeda ou ele é uma plataforma? Ele é os dois. Sim. Para quem não entendeu ainda, são os dois. Ele tanto é a tokenização da nossa moeda, do real. Então, é a tokenização das reservas bancárias. A gente tem 3 smart contracts lá, dentro dessa infraestrutura, que é a tokenização das reservas bancárias. O que são as reservas bancárias? É o saldo que os bancos têm junto ao Banco Central, né? A tokenização também dos depósitos bancários. E o que é isso? É o saldo que eu, você, pessoas jurídicas, empresas, têm junto à sua instituição financeira, esse banco. E a tokenização, como eu até mencionei, dos TPFs, dos títulos públicos federais. Então, a gente tem essa estrutura de 3 smart contracts diferentes, e todos esses atores eles vão estar plugados numa mesma esteira de tecnologia, baseada em blockchain, e vai se conversar. Então, o meu sistema operacional do banco roxinho, ele vai conversar com o sistema operacional do seu banco laranja. E aí, quando eu fizer uma transação para você, a gente não vai precisar mais ficar pensando em compensação interbancária, porque é na hora. É na hora. É na hora. Você tocou num ponto que, até em todas as sequências de episódios que a gente vem fazendo aqui, eu venho destacando, que é o incrível papel do Banco Central em relação à modernidade, em relação à tecnologia, né? Eu acho que, assim, outros bancos centrais vão disputar aí claramente a segunda posição, porque essa primeira posição a gente já está ganhando a rodo, né? Então, assim, estamos muito distante do segundo colocado, né? Então, assim, Banco Central, mais uma vez, arrebentando em relação a nível de tecnologia, pensamento fora da caixa, né? É uma visão para frente, né? Então, assim, eu gosto bastante disso. É modernidade, eu acho que coloca o Brasil, mais uma vez, ali num cenário global econômico de destaque, né? Enfim, então eu gosto bastante, eu me empolgo bastante, né? Dá mais trabalho para a gente, porque a modernidade ela faz com que, naturalmente, as instituições, né, as instituições financeiras, elas acabam tendo que se modernizar de forma muito mais rápida, né? Então, a hora que você chegou ali no desenvolvimento do produto, vai vir uma nova tecnologia, uma nova aplicabilidade, você vai ter que novamente, vamos dizer assim, se reposicionar no mercado. Então, a gente acaba
nos enquadrando em relação àquilo que vem acontecendo, eu acho isso bem positivo. E, obviamente, que aquelas instituições que não acompanharem esse nível de tecnologia vão cada vez ficar mais para trás, né? A gente já teve ali várias e várias oportunidades, que a gente já conversou sobre vários e vários assuntos, né? Mas eu queria que você desse algum exemplo que você, né, que você vivenciou, que você operacionalizou, desse processo de tokenização que você fala, puxa, isso aqui foi é um bom exemplo de eu destacar aqui no nosso cast. Olha, tem alguns projetos muito interessantes. Vou mencionar um que eu achei bem, bem interessante, que foi alvo aí. O que acontece? Nós tivemos a primeira fase todo esse cenário do Durex. E aí, na primeira fase, ela foi consubstanciada basicamente em... o Banco Central, fazendo até um disclaimer geral, ele lançou um edital em mais ou menos abril de 2023, convidando esses atores do mercado, instituições financeiras, a participarem desse projeto piloto. Porque não tem nada em produção ainda, não é nada que a gente vai conseguir acessar mês que vem, ainda é um projeto piloto, é uma fase de testes, o Banco Central está tentando entender o quanto isso é factível sob o ponto de vista de viabilidade mesmo tecnológica, o quanto eles conseguem compatibilizar essa tecnologia, que por um lado, ela é muito boa porque ela confere transparência. Essencialmente, na blockchain, você consegue a transparência de todas as transações, mas por outro lado, e até pensando em LGPD, né, proteção de dados, a gente não tem a privacidade. Então, como é que a gente consegue, com uma tecnologia que ela confere um nível grande de transparência, ter a privacidade? Como é que a gente consegue unir e compatibilizar isso? E está sendo, eu acho que esse é um dos maiores desafios quando se fala de Drex, que é achar uma solução que adicione para toda essa infraestrutura uma camada de privacidade. Então, algumas soluções estão sendo testadas, tiveram testes da Anonymous Ether, da UI, vários players do mercado, eles criaram soluções e aplicaram para o Drex, soluções open source, e aí o Banco Central está tentando ver qual que se amolda melhor. Mas, depois desse edital, desse convite, vários bancos, fintechs aplicaram, porque era um dos requisitos para aplicar uma conexão com a rede do Sistema Financeiro Nacional, a RSFN. Então, um dos requisitos era você ter essa conexão com a rede do Sistema Financeiro Nacional, ou, se você não tivesse, pelo menos um dos participantes de um consórcio montado de grupos de empresas, um dos participantes tinha que ter, né? Porque você só consegue instalar o node ali da blockchain do Banco Central se você tiver essa conexão. E depois desse convite foram selecionados alguns participantes, nem todos, enfim, conseguiram participar, acho que foram 16 ao todo, grupos de trabalho formados, e eles começaram a fase de testes, instalar nó, configurar, fazer troca, fazer a mintagem, né, a criação do smart contract que representa a reserva bancária, do smart contract que representa o depósito bancário. Então, tinha um cronograma bem apertadinho ali do Banco Central de atividades que precisavam ser desempenhadas até determinados prazos. E aí, a gente entra agora numa segunda fase do projeto piloto, que basicamente é explorar casos de uso. Então, a gente está vendo vários casos, e agora é mais negocial, não a fase de testes efetivamente. É de pensar, poxa, tá, essa infraestrutura, ela é muito robusta, e o que mais que reflexos ela gera? Qual é outras aplicabilidades que a gente pode pensar em plugar nela? Então, o trabalho atualmente de todos os atores que já participaram da primeira fase como da segunda fase, é pensar em casos de uso. E eu achei super interessante um caso de uso que foi destacado pela Caixa Econômica Federal, com relação à distribuição do auxílio do Bolsa Família, em que o benefício seria creditado num cartão com tecnologia de aproximação, então não precisaria ali a pessoa estar numa região com conectividade à internet.
E esse projeto ele foi desenhado para comunidades ribeirinhas. Isso foi muito interessante, porque a Caixa estava testando um projeto em que utiliza toda a infra do Drex para depositar o benefício do Bolsa Família para comunidades que vivem em regiões mais afastadas, que não têm tanto acesso a ambientes com conectividade, enfim. Eu achei esse projeto super legal e o como ele impacta a vida, o cotidiano de várias pessoas. Que muitas vezes, como elas estão afastadas, elas ficam literalmente à margem do nosso cotidiano, da nossa bolha, da nossa rotina. Acaba reduzindo drasticamente a questão da desigualdade, né? Eu acho que acaba aproximando literalmente os nossos diferentes Brasis, né? Vamos colocar dessa forma. Então, eu vejo ali como algo fantástico, né? Então, assim, para mim, eu sou ávido ali pela questão de tecnologia, pela questão ali de desigualdade social, né? Tudo aquilo que pode nos aproximar cada vez mais uns dos outros é algo que me chama a atenção, né? Enfim, então, assim... Nathalie, a gente praticamente nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu reuni aqui algumas perguntas que, né, achei que fariam sentido, mas obviamente assim, houve ali alguma pergunta que eu deixei de fazer em relação ao nosso tema que, na sua visão, seria uma boa pergunta para eu fazer? Eu acho que não, acho que a gente tratou aí, passou por vários pontos sensíveis, interessantes. Eu acho que só seria uma consideração de como tudo isso se conecta. Então, basicamente, é muito importante, inclusive, esse movimento que os reguladores estão fazendo. E aí, não só o Banco Central, que está tracionando muito essa pauta, esse tema, levando efetivamente tecnologia para dentro de todas as instituições financeiras, porque agora existe um olhar muito forte de todos os participantes para esse mercado, mas também outros reguladores. Então, a CVM também está envolvida, olhando como que esse novo cenário econômico vai se desenvolver, como a sua margem de atribuições, de competência, vai se desenrolar ali com esse novo cenário. E também outros atores. Então, a gente está vendo também alguns casos de uso envolvendo veículos automotores. A gente está vendo casos de uso envolvendo imóveis. Sim. Então, vários ambientes e diversos tipos de ativo vão ser impactados por toda essa infraestrutura. E é muito importante essa participação, né? E essa abertura, eu acho que é diferenciada dos reguladores brasileiros. Sim. De ouvir, entender o mercado e pensar em conjunto, em tentar encontrar soluções. Eu acho que a gente está vivendo aí um momento muito, muito legal. Muito legal mesmo. Minha amiga, mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigado mesmo, tá? Eu vou deixar aqui aberto para você fazer as suas considerações finais em relação ao que você achou do cast, enfim. Fique 100% à vontade de falar aquilo que você quiser. Fique à vontade mesmo. Muito, muito. Só queria agradecer mesmo pelo convite para a gente debater e levar esse tema adiante. Eu acho que boa parte... Essa parte educacional, essa parte de difundir um pouco do que a gente está desenvolvendo, construindo, é muito importante. Para todas as pessoas terem dimensão do que a gente vai promover. A gente está participando em conjunto. É algo que eu chamo de construção mesmo. Sim. Cada um contribui um pouquinho. E, obviamente, quem quiser... tiver alguma dúvida depois do nosso podcast, quiser entrar em contato ou tiver algum questionamento, pode me procurar no LinkedIn, Nathalie Diniz. Eu tenho também um Instagram, ADV Nathalie Diniz. Estou super aberta aí a dirimir qualquer dúvida e esclarecimento. Com certeza, com certeza. É meu apoio em várias horas, eu sempre peço lá, me ajuda com isso, enfim. Com certeza é sempre um suporte fantástico ter você por perto. Muito obrigado mesmo, tá, minha amiga? Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir pra frente? Vem com a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.